trajetória e vamos destacar um pouco sobre as soft skills que foram sendo utilizadas durante esse percurso. Tá? Eu estou com o chat aberto aqui, se quiserem colocar alguma pergunta no chat, fiquem à vontade. Só que também vai ter um tempo para vocês perguntarem também, se quiserem comentar alguma coisa durante a nossa conversa aqui. Ô, Luciano, Oi. eu vou ficar de olho no chat, assim você não precisa ficar olhando ali e qualquer Perfeito. coisa eu te aviso, tá bom? Ótimo, ajuda. Obrigado. Então, gente, qual que vai ser o percurso de hoje? Tá? O que nós vamos conversar hoje? Então, são 4 pontos aqui para a carreira de um docente. O primeiro, né, eu preciso participar do processo seletivo. Eu preciso chegar a ser escolhido para ser um professor. Então, eu vou comentar com vocês alguns processos seletivos que eu passei, tá? A diferença entre eles, até chegar no processo seletivo final, que é o do concurso público. Então, aqui tem processos seletivos de faculdades privadas, de faculdades públicas e instituições de ensino também mistas aí. Depois vamos falar um pouco do papel da instituição de ensino depois que você entra, o que você deve tomar cuidado. Depois, antes de começar uma aula, como que você deve se preparar para a sala de aula. Depois, o que acontece na sala de aula, quais são as soft skills que são engatilhadas aí, quais são os eventos que acontecem, depois um resumo dos principais pontos. Tá? É tudo baseado na minha experiência e no que eu tenho estudado sobre soft skills. Tá? Então, vamos lá. Então, processo seletivo. Eu quero ser professor. E aí? O que eu vou passar? Então, vou comentar com vocês algumas experiências que eu tive. Minha primeira atuação como professor, apesar de atualmente ser professor da área de contabilidade, foi atuar como professor da área de informática. Minha primeira formação é técnico de informática. Então, eu fiz o curso técnico de informática e com essa formação eu consegui dar aula no curso do SENAC. Tá? Como é que foi o processo seletivo? O que o SENAC me exigiu para eu entrar na instituição e ministrar aula? Primeira seleção, vamos ver que quase todos é assim, né? É a análise curricular, né? Então você tem que apresentar no currículo que você tem aquele conhecimento. Mas não é só isso. Para o professor, grandes partes dos processos seletivos, você também tem uma prova didática. Então você é chamado para ministrar uma aula e aí você é avaliado sobre a sua didática. No SENAC, essa aula foi de 15 minutos e era sobre informática, era informática básica. E aí, primeiramente, para montar essa aula, eu tinha que pensar, olha, eu tenho 15 minutos para mostrar e convencer o recrutador lá que eu sei dar uma boa aula. Como que eu faço isso? Primeira coisa que veio na minha mente, vou montar um slide em PowerPoint e ficar passando para o recrutador verificar que eu conheço, aí o PowerPoint já me ajuda a ter o meu guia, porque eu acabei fazendo um pouco diferente. Eu usei sim o PowerPoint nesses 15 minutos, mas também usei a parte como se fosse uma história, usando o quadro também. E isso depois que eu fui selecionado, a recrutadora falou: Nossa, a tua criatividade foi essencial para você ser chamado, que você foi o único que inovou e saiu um pouco do PowerPoint, que hoje 90% das pessoas vão usar somente o PowerPoint. Tá? Então, o primeiro ponto que eu vou destacar aqui é, até antes de você começar a carreira docente, você precisa ter uma criatividade para passar o conteúdo para os seus alunos. Só que eu quero mostrar para vocês todas as realidades da docência. Tá? Depois do SENAC, eu fui atuar como contador público aqui no meu município, eu falo aqui de Poços de Caldas, e aí surgiu a possibilidade de dar um curso para servidores públicos. E aí, por eu estar dentro da prefeitura como contador público, eu tive o famoso QI. Então, eu consegui entrar diretamente nessa instituição que ministra os cursos e dar o curso para os alunos. Nesse ponto, quando você tem o QI, eu não precisei fazer uma prova didática, chama EDAT, a instituição de ensino aqui, e eu
por conhecer a pessoa, então por ter um network, aí vem uma outra soft skill importante, uma outra habilidade que vocês têm que ter, é construir o famoso network, e esse network também vai criar possibilidades para você, tanto na carreira docência, né, como nas demais carreiras. Então, graças a esse conhecimento de pessoas que eram donas dessa empresa EDAT, que eu entrei nessa instituição. E foi nessa época que eu comecei a fazer também o meu mestrado na FEA em Ribeirão. E aqui tem a faculdade Pitágoras. Eu falei, vou tentar. Aí eu verifiquei o currículo de alguns professores da faculdade de Pitágoras. Nessa época eu já era formado em contabilidade e em administração e estava cursando então o meu mestrado. Aí eu falei, vou conversar aqui na faculdade Pitágoras e verificar que eu consigo ministrar algumas aulas. E aí, eu cheguei a deixar, no mínimo, uns 5 currículos na faculdade Pitágoras. E nunca fui chamado para entrevista. Tá? Então, segundo ponto que eu quero falar aqui, por que eu nunca fui chamado para entrevista na faculdade Pitágoras? Porque dentro dessa faculdade eu não tinha o QI. Tá? Depois eu fui verificar que os professores que foram tinha uma vaga para professor de contabilidade, professores que foram chamados para fazer o processo seletivo eram conhecidos do coordenador do curso. Tá? Então, só quis fazer esse paralelo aqui entre a EDAT e a Pitágoras, não criticando nenhuma das duas, mas para mostrar a importância do network. Então, em uma delas, a EDAT, o network abriu para mim portas. No outro, por eu não estar inserido na rede de contatos da Faculdade Pitágoras, infelizmente eu não consegui essa abertura de portas nessa faculdade. E aí, finalizando o meu mestrado, apareceu uma oportunidade de dar aula na Uniararas, tá? Na Fundação Hermínio Ometo, também de contabilidade. E aí o processo seletivo foi diferente, tá? Quanto na EDAT, na Pitágoras, era somente QI, e aí você conversava com o RH, para o RH dar simplesmente o aval que você tinha competência para ministrar a aula. Na Uniararas, o requisito era ter mestrado completo, ponto final. Tá? Não precisei fazer nenhuma prova de conhecimento técnico, que são as hard skills, né? Então não precisei. Você vê que nenhum desses eu precisei provar meu conhecimento em contabilidade ou pensando no Senac na área de informática. E na Uniararas não foi diferente. Então o requisito era mestrado completo. Só que eu não tinha um mestrado completo na época. A seleção foi em dezembro de 2017 e eu acabei meu mestrado só em março de 2018. Então eu não tinha mestrado completo. Falei, mas eu vou tentar, né? Vamos ver. Quem sabe? Mandei o currículo e aí, até por minha surpresa, eu fui selecionado. Me chamaram para fazer a prova didática, como lá no Senac, né? Aí eu tinha 20 minutos, no caso da Uniararas, de fazer a prova didática. E aí eu cheguei a montar uma... E aí era uma aula sobre impairment, então tinha que falar sobre ativo, montar um balanço. E aí eu usei até minha esposa como cobaia na época. Falei, minha esposa é farmacêutica. Falei, vou montar uma aula aqui e ensaiar com ela aqui, vamos ver o que ela fala. Montei a aula. Primeira aula, ela não entendeu nada. Comecei a falar de débito e crédito, razonete, balanço. Fui falar de impairment. Nossa, e é algo que para mim estava tão natural. Eu falei, mas como assim você não entendeu? Você não entendeu o débito e crédito? Você não entendeu o impairment? Ela falou, eu não entendi nada. Aí foi no momento que caiu a ficha. Nossa, algo para mim parece que está tão natural, para ela não tá, né? Como é que eu vou convencer a banca que eu sei da aula que se eu não me coloco na posição do ouvinte? Aí vem mais uma soft skill aí que eu aprendi nesse momento, a famosa empatia, né? Eu tenho que me colocar na posição do aluno e no processo seletivo eu tenho que me colocar na posição da banca. Como que eu posso explicar, então, para os alunos ou para a banca entender? E aí, nesse momento, eu criei até uma história. Eu criei um personagem chamado Sr. Lucrécio. Falei, o Sr. Lucrécio tem uma empresa e aí ele sofreu esse problema na empresa. Como é que a gente pode resolver? Vamos aplicar a técnica de contabilidade. Aí depois, no final, eu mostrava o balanço de uma empresa. Na época, eu peguei, se não me engano, do Magazine Luiza. Falei, olha como é que o Magazine Luiza fez essa técnica aqui no balanço dela. Olha a nota explicativa. Então, eu montei uma história fictícia
apresentei a solução do impairment nessa história fictícia, depois abri um balanço real e mostrei a aplicação do impairment nesse balanço real. Nesse momento, minha esposa olhou, nossa, não é que agora eu consegui entender um pouco? Melhorou. Falei, opa, então eu vou nessa linha, né? E aí foi isso que eu fiz. Fui chamado para dar aula teste na Uniararas, fiz a aula dessa maneira, fui usando o quadro para escrever a história, fazer uns razonetes, mostrando como é que o senhor Lucrécio na época deveria fazer, e com o slide projetado como guia. Então, novamente, eu usei a mesma técnica, né? Slide e quadro. E aí depois eu descobri que durante esse processo seletivo eu era o único mestrando, né? Os outros já tinham mestrados concluídos, tinha até um professor da PUC Campinas que estavam concorrendo. Eu falei, lascou, né? Capaz mesmo que vai dar certo. E graças a Deus depois, o coordenador me ligou uma semana depois falando, Luciano, você foi escolhido, tá? Apesar do currículo dele. Ele até comentou, apesar do currículo dos outros serem melhores, a tua criatividade e você novamente saiu do padrão, não usou somente slide, usou o quadro e isso mostrou uma confiança, que você tem um domínio de várias técnicas, então você foi escolhido. E assim, minha primeira atuação numa faculdade como professor de contabilidade foi na Uniararas, na FHO. Então, essencial nesse processo, a empatia e a criatividade. E aí, eu já na Uniararas, fui fazer o processo seletivo de doutorado. E aí, no processo seletivo de doutorado, eu entrei no doutorado na FEA Ribeirão. E nesse mesmo tempo, eu fiz 2 concursos públicos. Um para o Instituto Federal do Rio Grande do Sul e o atual, que eu estou agora no Instituto Federal do Espírito Santo. Mas vamos no Rio Grande do Sul primeiro. Quando você vai fazer um processo de Instituto Federal, diferentemente de universidade, Instituto Federal pede que você tenha somente formação no bacharelado. Você precisa somente da graduação. Você não precisa do mestrado e do doutorado para fazer o concurso. Por isso que eu escolhi na época o Instituto Federal. Só que aí tinha 150 concorrentes, e desses 150 concorrentes, passavam 8 na primeira fase. O que era a primeira fase? Era o conhecimento técnico. Tá? Então, a primeira fase no Instituto Federal era uma prova objetiva, com 5 alternativas, 50 questões, se eu não me engano. Você tinha que responder as 50 questões e os 8 melhores classificados passavam para a segunda fase, que era a prova didática novamente, e a terceira fase era análise curricular. Então, o currículo ficava por último e era o mesmo peso para cada um no Instituto Federal do Rio Grande do Sul. E eu estava super animado, queria ir para o Rio Grande do Sul. Falei, vamos que vamos. Fiz a prova de conhecimentos específicos, de hard skills, passei em primeiro lugar. Falei, tá feito agora, né? Passei em primeiro lugar aqui na prova escrita, tem 149 aqui atrás de mim. Na verdade, alguns nem foram fazer a prova, mas fiquei super feliz. Fui para a prova didática. Usei as mesmas técnicas que eu comentei com vocês na Uniararas, só que diferentemente da Uniararas, que eu tive quase uma semana para preparar a aula, preparar uma aula, no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, eu tive uma semana para preparar 3 aulas completamente diferentes. E na hora que você entra na prova didática, eu sorteei uma bolinha lá, colocar uma bolinha dentro de um saquinho, sorteei e aí eu sorteei qual aula que eu ia dar no momento. Então eu tinha que ter 3 aulas preparadas sem saber qual aula que eu ia ministrar. E aqui era 40 minutos. E na minha frente, quando eu estava na prova didática, tinha um computador com um cronômetro mostrando que eu tinha um limite de 40 minutos. Então, bate um nervosismo naquele momento, você tem um limite de 40 minutos para falar, se você passar desse tempo, você perde pontos, e não é fácil. 3 pessoas na tua frente, você querendo muito a vaga, e aí eu usei a mesma técnica, tá? Eu usei de novo, o senhor Lucrécio me acompanha até hoje. Até hoje eu conto a história do senhor Lucrécio até nas minhas aulas. Então eu usei o senhor Lucrécio, contei a história, usei o quadro, e acabei passando em primeiro também na prova didática. Porém, chegou a parte de currículo. E aí que vai pesar se você é mestre ou doutor. E eu era mestre e tinha doutores na jogada. E aí os doutores acabaram passando na minha frente e eu fiquei classificado
posição final em quarto lugar. Então, apesar de passar em primeiro na escrita, primeiro da didática, na classificação final eu fiquei em quarto. E, junto com o Instituto Federal do Espírito Santo, apareceu o concurso do Instituto Federal, né, do Rio Grande do Sul, apareceu o concurso do Instituto Federal do Espírito Santo. E aqui foi ao contrário, eu estava meio cansado, não fiz a prova escrita com tanta atenção igual no Rio Grande do Sul, passei em quarto lugar, mas a prova didática, como eu já tinha a jogada da criatividade, pensar na empatia, o senhor Lucrécio me acompanhando, passei em primeiro na prova didática, e no Espírito Santo não tinham doutores concorrendo. Então, eu fiquei em primeiro também no parte de títulos. Só que no Espírito Santo, a prova didática tinha peso maior. Então, eu acabei ficando em primeiro e fui convocado no concurso do Espírito Santo. Tá? Então, o que eu quero passar aqui com essas experiências? Olha, o que me fez entrar no Espírito Santo, no Instituto Federal? Não foi meu conhecimento só de hard skills, que eu fiquei em quarto, não fiquei em primeiro. O que me fez realmente ser classificado e entrar no processo seletivo foi a criatividade e a empatia. Tá? Então, e logicamente, a experiência que eu tive na Uniararas, no Senac, na EDAT, fizeram também eu ter uma desenvoltura melhor durante o processo seletivo e durante as aulas. Então, hoje, se você for tentar entrar numa universidade, você precisa saber o que a universidade quer, pensando na universidade privada, e também uma desenvoltura na prova didática também nas universidades públicas. Tá? Se você for olhar hoje no que o mercado exige das áreas, olha, essa semana eu abri lá vaga para professor de contabilidade. E aí apareceu vaga de professores na área de gestão também, né, na administração. Eles não pedem tanta força a parte de conhecimento técnico, eles pedem uma desenvoltura melhor, uma criatividade, por exemplo. Nessa primeira faculdade aqui, pede conhecimento em gamificação, jogos de empresa, inovação, ou seja, que é uma pessoa criativa, que inove no modelo em como ensinar. Nessa segunda vaga aqui, também, metodologias ativas, ou seja, você não vai ficar parado, igual eu estou fazendo agora, né? Parado só falando, falando, falando. Vamos inovar, vamos fazer o aluno se mexer. Então, a faculdade, para um professor hoje, há essa necessidade. Então, nesse processo seletivo, eu destaco 3 principais soft skills para essa fase aqui, que seria a criatividade, você precisa pensar em elaborar uma aula diferente, lembrar que você tem um tempo para montar esse tipo de aula, então tem que tomar cuidado, porque às vezes você é muito criativo, mas não passa o conteúdo, né? Então você tem que balancear isso. A empatia, né? Se colocar no lugar da banca, na pessoa que não entende aquele conteúdo. E a banca muitas vezes possui um pedagogo na banca que vai avaliar justamente a sua desenvoltura no processo seletivo e ter o controle emocional, que você sabe que você está sendo avaliado. E ser avaliado não é nada bom, né? Você fica bem nervoso. Tá? Então, essa é a primeira etapa. É como que você deve fazer para entrar numa instituição de ensino como professor. E aí eu abro para vocês. Nessa primeira etapa aqui, vocês têm alguma pergunta, alguma curiosidade, algo que eu não falei, querem comentar alguma coisa? Ô, Luciana, o pessoal não perguntou, mas eu estou lendo a mente deles, eles querem saber quanto ganha. Opa! Essa parte, o famoso faz-me rir, né? É um salário bom, viu? Vamos lá. O Senac foi o primeiro curso que eu dei somente com a graduação. O salário, eu dava aula 3 horas toda manhã. Então, meu trabalho era 3 horas por dia, né? Eu trabalhava 3 horas por dia e o salário era R$ 2.000 na época. Isso era em 2015. Para mim, era um salário bom nessa época. R$ 2.000 para trabalhar 3 horas por dia, era só com a graduação, foi bom. Mas o que me surpreendeu depois foi a Uniararas. Quando eu fui entrar na faculdade da Uniararas, faculdade particular, eu dava 2 dias de aula e o salário era R$ 4.000. Então era trabalhar 2 dias e ganhar R$ 4.000, opa, o negócio está melhor ainda. Aí foi que eu descobri até que muitas faculdades particulares pagam até melhor
que faculdades públicas que você é concursado. Se for pensar em número de aulas de trabalho, na Uniararas o salário era maior do que eu tenho hoje, como servidor público. Só que também tem mais burocracia, né? Vamos entrar isso depois na parte da instituição de ensino. E como servidor público, o salário de servidor público é aberto para todo mundo, né? Temos que prestar conta do nosso salário. Instituto Federal, você entra já com, se você tiver um tempo de experiência, você pode entrar já com o salário de doutor, mesmo sendo só mestre, que foi na minha época. Então, isso é uma vantagem do Instituto Federal. O Instituto Federal, comparando faculdade federal com o Instituto Federal, a carreira é melhor que a de Universidade Federal. Por quê? Instituto Federal, você aposenta antes, porque você dá aula em ensino médio também, e você já começa a ganhar como doutor, mesmo tendo só o mestrado. Então, o salário inicial é de R$ 9.500 bruto, né? Aí depois tem os descontos. Sei que uma bolsa de mestrados é bem baixa, mas vale a pena depois de formado? E dá para conciliar o mestrado enquanto dá aula? Bolsa de eu não tive bolsa porque eu sempre trabalhei, como eu falei, eu fui contador público, então nunca, depois fui professor, eu nunca usei a bolsa de mestrado. Mas para quem vai fazer mestrado, eu recomendo, tente aliar sempre o seu mestrado e doutorado com a sua profissão, com a sua prática. Quando eu fiz o mestrado na área pública. E aí eu liguei por quê? Porque eu era contador público. Então, peguei a minha prática e fiz a pesquisa na minha prática. E isso me ajudou depois a conseguir a área de aula. Você consegue usar o seu serviço como laboratório do seu mestrado. Eu acho isso uma dica muito pertinente para você ganhar tempo e ganhar produtividade. Você tem aquela vivência, tem aquela experiência e pode usar aquilo como laboratório. E é isso que eu faço hoje no meu doutorado também. Eu uso minhas salas de aula como o meu laboratório de doutorado. E aí você consegue avaliar. Se você fizer um mestrado, por exemplo, na área de educação de contabilidade, educação da administração, educação, é muito fácil você atrelar a linha de pesquisa com o seu mestrado. Mas, se não for a mesma área, logicamente, você vai, às vezes, não vai precisar, não vai conseguir dar aula todo dia. Mas você dá um dia ou 2 dias de aula, aí você consegue conciliar sim. A Lívia está perguntando, né, em uma universidade particular, os professores podem desenvolver pesquisa? Lívia, existem faculdades particulares e faculdades particulares, tá? Por nada, Isabela. Então, você tem que saber a regra da tua faculdade, onde você está inserido, tá? Se você for entrar numa FGV, é uma faculdade particular, só que tem um núcleo de pesquisa dentro dela. Se você for entrar eu estudei na PUC, né? Eu fiz administração na PUC. Na PUC, eu nunca fui incentivado a fazer iniciação científica, por exemplo. Professores não tinham muito enfoque na área de pesquisa, até porque o próprio corpo docente da faculdade não tinha nenhum doutor. Na verdade, tinha só um professor fazendo doutorado na época, isso era em 2009, né? Então, os professores não tinham muito enfoque em pesquisa. Então, vai depender muito de qual faculdade particular que você vai estar entrando. Então, é interessante você entrar no portfólio da instituição de ensino e verificar. Na Uniararas, tinha um grupo de pesquisa lá dentro. E o grupo de pesquisa era até focado na área de educação, falando da parte de negócios, né, que é administração, economia e contabilidade. Então, na Uniararas, sim, tinha um núcleo de pesquisa, só que muitos professores de faculdade particular, vou dar o exemplo de novo na Uniararas, você tem dois regimes de contrato, o mensalista e o horista. O horista, você vai receber, eu vou trabalhar 2 dias, então eu vou receber para dar 2 noites de aula, ponto. Você recebe para aquelas noites de aula mais nada. Já o mensalista, você recebe como se fosse um contrato de trabalho normal, 40 horas por semana, e aí, nessas 40 horas por semana, divide. Olha, você vai dar 15 horas de aula, depois você vai ter 5 ou 10 horas de pesquisa e o restante de extensão.
Então, dentro da mesma instituição, tem 2 regimes de trabalho diferentes. E aí, se você conseguir entrar nesse mensalista, legal, você consegue atuar com pesquisa também. Se você entrar como horista, aí vai ser complicado você trabalhar nessa frente. Certo, Lívia? Por nada. Mais alguma pergunta, pessoal, nessa parte inicial? Vamos continuar? Então, vamos lá. Então, tá. Então, isso tudo é entrando, fazendo um processo seletivo. Lembrando, vamos pensar na empatia, se colocar no lugar do avaliador, criatividade e o famoso controle emocional. Controle emocional, como é que eu consigo isso? Eu consegui praticando. Então, eu ensaiei umas 5 vezes minha apresentação, minha aula, antes de chegar no momento e apresentar. Você chega na apresentação mais seguro e isso facilita o teu controle emocional, tá? Só esqueci só de comentar isso. Então, a instituição de ensino, tá? Eu coloquei a fotinha da FEA aqui, mas não vamos falar da FEA, tá? Então, antes de entrar, pegando até a pergunta da Lívia lá, né? Eu preciso saber aonde que eu estou entrando. Quais são as regras dessa instituição de ensino? Eu posso fazer o que eu quiser? Não, vai ter um regulamento interno. Por exemplo, na Uniararas, eu tinha um modelo de prova que eu tinha que seguir. Então, eu tinha que fazer uma prova com determinadas perguntas. As perguntas tinham que ter um nível de dificuldade específico. É, o semestre valia de 1 a 10 pontos, então eu tinha que. E a média era 5 pontos somente. Então, se a média é 5, é baixa. Então vou elevar um pouco o nível das minhas provas para essa média ficar tão baixa. Então, eu tinha que fazer esse controle e conhecer a instituição de ensino e o que eu podia fazer dentro da instituição de ensino como professor. Saber como que eu vou avaliar o meu aluno. Olha, não é só avaliar. A Uniararas ia falava, olha, você não pode somente aplicar a prova. Você tem que aplicar a prova, você tem que usar metodologia ativa, você tem que fazer trabalho em grupo e tem o trabalho interdisciplinar. Então, eu já tenho que pensar nas minhas atividades pensando nesse processo avaliativo. Eu preciso olhar também como os demais professores trabalham. Por quê? Porque imaginem aí, você é aluno, um professor atua de uma maneira que você. Isso deve acontecer, isso acontece em toda instituição de ensino. E você vai atuar da mesma maneira com outro professor, o professor, não, comigo não pode. O outro deixa porque é o outro. Eu sou diferente, então comigo não pode. Ou faz ao contrário, não, eu deixo, o outro não pode porque o outro é malvado. Isso acaba gerando um clima não muito agradável de se trabalhar e confunde um pouco os alunos. Você como professor, fica meio com o pé atrás, sem saber o que você pode fazer. Então é legal sempre conversar com os outros professores, alinhar uma maneira de trabalhar, colocar em conjunto o que é permitido, o que não é permitido, pegar a experiência com as pessoas daquele lugar que você está entrando. Olha, eu fiquei sabendo que a avaliação é interdisciplinar. Como é que funciona isso? Vamos fazer minha matéria e a sua, vamos trabalhar juntos, fazer esse trabalho interdisciplinar, vamos unir forças aqui. Então é bem legal você fazer. E também conhecer cursos, por exemplo, na Uniararas eu fiz um evento que era a contabilidade e educação física, onde o povo da educação física mostrou para a contabilidade o que é bom, o que a educação física ajuda na contabilidade, e a contabilidade demonstrou para a educação física que a contabilidade ajuda na educação física. Então, dentro da instituição, ao invés de criar barreiras entre cursos, tentamos unir os cursos e isso foi visto como muito positivo. Tá? E você pega conhecimento de professores de outras frentes e pode aplicar na sua aula também. Isso é bem legal. Você tem que avaliar os recursos disponíveis, o que você pode fazer. Por exemplo, novamente a Uniararas. Isso no Instituto Federal também acontece. O projetor é somente ligado naquele cabo VGA, um cabinho azul lá. E hoje quase nenhum notebook sai com aquela bendita saída VGA. É tudo HDMI. E aí a gente chega para dar aula lá nos primeiros dias de aula com o nosso notebook, né? E aí o que acontece? Não tem entrada VGA. Então você tem que saber, olha, computador que eu tenho serve
para dar aula aqui e vou pegar então o computador da instituição. Tá, o que eu montei no meu computador vai ficar igualzinho no outro computador, vai desformatar, então é legal você conhecer também. Isso tudo você pega com a famosa colaboração, tá? Então é legal sempre estar conversando, buscando a ajuda dos seus companheiros professores e não só professores, tá? Os técnicos também que atuam na instituição de ensino são de essencial importância também nesse processo para sua adaptação. E você deve também alinhar com a coordenação e direção, principalmente em faculdades privadas, tá? Que tem muitos alunos que falam, eu estou pagando, eu posso fazer o que eu quiser. Olha, não é bem assim. Se você alinhar a sua atitude, professor, você deixar claro o que você está fazendo e por quê para o seu coordenador, quando o aluno for reclamar, o coordenador já sabe a sua realidade e aí ele consegue te amparar e te ajudar, porque vira uma briga bem grande entre coordenação e professor. Se o professor fizer algo e aí o aluno ameaça sair da faculdade, e aí tem algumas pessoas que pensam que aluno é cliente, então vamos fazer o que o aluno quer. E aí, se não ligar para o coordenador, então, principalmente faculdade privada, é bem complicado essa ligação entre professores e coordenações, tá bom? Então, quais soft skills que eu destaco aqui? Você está entrando numa instituição começando a dar aula. Então, como eu falei, colaboração e comunicação. Tá? Eu preciso deixar claro como que eu vou dar aula, o porquê que eu estou fazendo isso e alinhar com o meu coordenador e diretor se eu posso atuar dessa maneira, se isso está entre os princípios da instituição de ensino e se eu não estou fazendo nada de errado. E também a comunicação escrita, né? Eu preciso ler os regulamentos, entender os regulamentos da instituição e também preparar material, preparar prova, para deixar tudo claro também para passar para os alunos. Tá? Então, essa é a segunda etapa. Então, a primeira etapa, fui aprovado, vou ser professor. Beleza, entrei na instituição de ensino agora. Então, eu preciso conhecer ela. E a melhor maneira de conhecer é usando as soft skills, colaboração e comunicação. Nesse momento, pessoal, agora com vocês novamente, de conhecer a instituição de ensino. Algum comentário, alguma dúvida? Tudo tranquilo? Tudo certo, Leonardo? Ah, então, Eu queria, se eu poderia fazer, a gente poderia fazer uma pergunta, quem que pretende dar aula no futuro aí, não necessariamente seguir a carreira, mas que gostaria de dar aula por um momento aí na carreira profissional. Dá um ok aí, fazendo favor. às vezes conciliar, né, uma outra profissão com a docência, né? Muitos fazem isso. A Lívia, o Gabriel, Thales, já eu respondo. O Gabriel, a Isabela, temos bastantes interessados aí. A Isabela perguntou ali, né? Você diria que é preciso ter sempre um plano B na hora de ministrar aula, mudar seu plano por conta dos colegas de trabalhos? Sim, Isabela. Às vezes plano B, plano C, plano D. Vamos comentar isso quando a gente quando entrar no assunto da sala de aula, eu vou comentar isso. Que você precisa, como eu falei, tem recursos disponíveis. Às vezes você acha que tem um recurso disponível, chega lá, o recurso não está mais disponível, ou estraga no meio do processo. E aí, o que você vai fazer? Principalmente nos seus primeiros dias de aula, que você tem só aquela aula montada, né? Você não tem outras aulas para poder puxar, você não tem tanta experiência assim. E aí, o computador não está funcionando e você só tinha aula em PowerPoint, o que você vai fazer? Então, você precisa pensar sempre nessas alternativas, sim, tá bom?
Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Vamos então preparar a aula. Aí por nada, Isabela. Então, entra o que a Isabela comentou. Então, quando eu vou preparar minha aula, eu tenho que pensar no conteúdo da minha aula. E, gente, vocês não fazem ideia. Imagina o professor de contabilidade vai ensinar para vocês contabilidade básica. E aí eu preciso saber o que é contabilidade básica inicialmente, né? E aí tem um plano de aula lá e tem mostrando, olha, você deve ensinar esses conteúdos na disciplina de contabilidade básica introdutória. E aí cabe você, professor, falar quanto tempo que você vai demandar, você vai gastar em seu tempo de aula com cada conteúdo. E você acaba tendo que escolher. É até essa foto aí desse cara escolhendo, né? Qual caminho que eu vou? Então eu vou dar mais enfoque em quê? Em explicar como é que é a estrutura do balanço patrimonial, explicar a estrutura da demonstração de resultado, explicar débitos e créditos. Eu vou ensinar razonete com eles fazendo no papel. Não, vou ensinar razonete para eles no Excel. Não, vou chamar eles no quadro. Então, como é que eu vou ensinar? Qual o tempo que eu vou escolher e como que eu vou ensinar isso? É uma decisão bem complicada. Isso pensando em hard skills. E eu preciso conhecer aquela hard skill, né, para explicar ela da melhor forma possível para meus alunos. E não é só conhecer, né? Essa hard skills ainda existe, ainda é atualizada. Eu vou ensinar logo quando eu entrei na Uniararas. Isso foi em 2017. 17, 18, 18, 17, não foi 17. E aí, eu estudei contabilidade com os princípios contábeis. E aí, quando eu entro na faculdade, eu falo, olha, não existe mais princípio da contabilidade, agora é informação, característica da informação. Eu falei, meu Deus. E eu tinha até preparado aula pensando em princípio contábil. E aí, quando eu faltava escondido para eu dar aula, novamente, a colaboração, né, eu comentei com outro professor, era a primeira vez que eu ia dar aula sobre aquele conteúdo. Eu falei, olha, vê o que que você acha, me dá a sua opinião, o que você acha desse conteúdo? Ele falou, Luciano, isso aí foi revogado no final do ano passado, não existe mais. Nossa Senhora. Aí lá vai eu refazer tudo, ler o CPC 00 e montar toda a minha apresentação, todo o meu trabalho, minha aula em cima daquele momento. Então, em qualquer área, né, você precisa sempre estar atualizado e sempre antes de preparar uma aula, por mais que você tenha o conhecimento da hard skill, você tem que correr atrás e buscar se aquele conhecimento ainda é pertinente. Parece algo tão trivial, mas você depois, até com o tempo, vai piorando, porque você, como professor, cai numa zona de conforto tão grande que você fala, eu não preciso mais ler sobre isso, eu estou dominando. Só que aí depois, quando você percebe que o negócio mudou completamente, é complicado. Tá? Essa separação do período acadêmico, então, eu preciso separar o conteúdo durante todo o semestre, né? O que, que eu vou dar importância? É a tua experiência. É legal você sempre ouvir o mercado. Novamente, vamos partir da colaboração, da comunicação, ouvir as pessoas e ver o que, que o mercado precisa, o que, que esses alunos vão precisar mais. E aí sim preparar esse conteúdo com base nisso. E você deve saber que você sempre vai escolher algo que não vai ser ensinado, ou que você, pelo menos, não vai dar tanto enfoque para o aluno. E isso é uma decisão dura. E se você não ensinar determinada coisa e o aluno realmente só precisar justamente disso quando ele for para o mercado de trabalho? Então, é legal você sempre ter essa ligação com o mercado, com pessoas que estão no mercado para se preparar. E isso não é hard skill, né? Isso é soft skill. Você precisa estar antenado e se preparado e verificar quem é o seu público, tá? Quando eu falo público, eu falo alunos. Para que tipo de alunos que eu vou ministrar aula? Lá no Instituto Federal, eu dou aula para adolescentes de 13, 14, 15 anos, no curso técnico, que é integrado com o ensino médio. Eu dou aula para graduação, que tem alunos de 20 até 60 anos de idade, e dou aula para pós-graduação, que tem alunos de 30, 40 anos. Então, olha, você acha que eu consigo explicar contabilidade igualmente para o aluno de 60 anos, para o aluno de 13 anos? Você acha que se eu explicar da mesma maneira, a absorção vai ser igual para esses alunos? É complicado. Eu preciso. Justamente, Lívia, não é fácil você. Aí imagina na graduação, você pensar, a graduação vai estar mais tranquilo, não vou ter adolescente. Mas você tem na mesma sala de aula uma pessoa de 20 e uma pessoa de 60 anos. E aí? Como é que você faz?
Aí eu vou falar isso um pouquinho mais para frente, tá bom? E aí, que acho que a Isabela comentou, né? O imprevisto. Então, eu preciso ter um plano A e o plano B. E se o computador não funcionar, o que eu vou fazer? Então, principalmente nas primeiras vezes que você vai para a sala de aula, ao invés de ter o slide só no computador, tenha ele impresso também. Pense como é que você poderia usar o quadro para passar esse trabalho. E se os alunos não entenderem? Tá, eu vou explicar, como eu falei que eu fiz com a minha, na época, namorada, hoje é minha esposa, né? Eu expliquei para ela, ela não entendeu nada. Eu falei, nossa, e agora? O que que eu vou fazer? Então você precisa pensar no plano B, como é que eu posso ensinar isso de uma outra maneira? Isso só acontece no momento, né? Você está explicando e fica aqueles alunos com cara de paisagem, olhando o professor, só pensando, nossa, não estou entendendo nada que esse cara está falando. Você tem que ter novamente, aquele sentimento de, olha, eu estou vendo que os alunos não estão aprendendo e tentar buscar isso, como é que eu vou contornar isso, explicar de uma outra maneira. E ainda mais quando em época de ambiente virtual, então, né? Você está falando, o aluno, você torce para que o aluno pelo menos esteja te ouvindo, né? Não esteja assistindo Netflix, passeando, fazendo uma outra coisa, né? Você não consegue ver a expressão do aluno, então é complicado, tá? Você está lá dando aula e aí bate na porta, o coordenador entra. Professor, eu posso usar só 5 minutinhos da sua aula? Não sei se já passaram por isso. E aí o coordenador fica a tua aula inteira falando coisas e você perde aquele tempo precioso da sua aula por um conteúdo que você achava super importante. Então, como é que eu vou poder explicar isso para os alunos e recuperar esse tempo perdido? E eu preparo uma aula para meia hora pensando, a aula vai durar 50 minutos, coloco meia hora aqui e 20 minutos de pergunta. Isso aconteceu na minha primeira aula do Senac. Foi minha primeira experiência como professor. Primeira aula eu vou explicar o que é o computador. Só que aí a coordenadora falou para mim antes, né? Foi até o contrário. Falou, Luciano, mas eu vou lá na tua aula, eu vou ficar umas 2 horas lá, explicando como é que funciona o Senac, te apresentando, tirando dúvidas, tem uma apresentação para passar. Então você quase não vai dar aula. Ah, beleza, né? Então eu preparei era 3 horas de aula, preparei 1 hora de aula só, que seria conversando com os alunos e rapidamente sobre o que era o computador. É tranquilo. Aí a coordenadora chega, fala: olha, meu nome aqui é Débora, tudo. Eu vim aqui só apresentar para o professor Luciano. Professor Luciano, pode ficar com os alunos agora, tchau. E foi embora. E eu tinha mais, vamos pôr, 2 horas e meia para falar com os alunos. Eu tinha preparado 1 hora de slide só, de apresentação. Falei, lascou, e agora? O que eu vou fazer da vida? Aí, e aí eu comecei, falei, já aproveita que está no computador, vamos pesquisar aí. Qual que é a história do computador? Qual que é o primeiro computador? Então fui colocando atividade para os alunos para usar todo aquele tempo. Foi algo que eu tive que fazer na hora, pensei na hora correndo, mas foi uma situação completamente imprevista. Eu tive que esticar a minha aula por mais do que eu tinha. Então, hoje, quando eu vou dar aula, uma primeira matéria, por exemplo, eu sempre deixo 2 aulas prontas. Se eu não conseguir acabar uma aula, beleza, eu postergo para a próxima aula. Se uma aula for muito pouco, eu já tenho a segunda aula montada, então já consigo emendar no próximo assunto. Então, você precisa ter vários planos na manga aqui. Você precisa, olha aí o professor Dutra aí. Coloquei uma fotinho para o Dutra passar um pouco de vergonha aí. Você precisa fazer uma pesquisa constante como professor e até para fazer o planejamento. Algo bom de ser professor, para quem gosta, é ter o. Você sempre vai estar aprendendo, ter um conhecimento constante. Essa foto, por exemplo, foi tirada lá em São Francisco, lá na Califórnia. Então, nós temos possibilidades de visitar lugares, participar de congressos e ampliar esse conhecimento. Só que você precisa ter essa proatividade de buscar o congresso, buscar artigos, escrever artigos, buscar informações, até em YouTube, podcast, para você saber como que a área que você está atuando está encaminhando. Tá? E, então, soft skills principais que eu falo aqui quando você está pensando em planejar a aula. Colaboração, não hesite em perguntar para outro professor o que você acha, tem alguma sugestão. Às vezes, colaboração até indireta, né? Veja o canal de YouTube de outro professor explicando aquilo, leia artigos sobre o assunto, escute podcast.
pensamento crítico, principalmente quando você for usar material de YouTube, material mais cinzento aí. Isso que ele está falando faz sentido? O que, que eu preciso usar? O que, que meus alunos precisam aprender? Então, não é uma decisão fácil que você vai ter. E empatia, né? Sempre se colocar na posição do aluno. Tá? E assim nós fechamos a terceira parte, né? Da parte de aula aqui, que é o planejamento. E aí? Fácil fazer um planejamento? Imaginavam isso já? Alguma pergunta sobre esse tema específico? Já pensaram que nessa posição do professor já todo esse background que tem que ter para montar uma aula, essas escolhas de tema, que vocês acabam sendo impactados indiretamente sem saber? A Isa perguntou como incentivar um aluno ali no chat. Ah, não abaixou, o meu chat não abaixou aqui. Né? Cadê? Ô, Luciano, Pode falar. aproveita e uma das grandes dificuldades refere-se à motivação. Se a gente pensar em termos de pandemia, isso torna a coisa mais difícil. Será que as pessoas que estão aqui assistindo poderiam compartilhar formas de motivação que eles acham interessantes que aconteceu durante a pandemia? Perfeito. Eu acho que a pergunta que a Isabela, com o comentário do Dutra, eu acho que vamos pensar nas nossas aulas aí. Vocês que estão tendo aulas aí de forma remota, lembrar do presencial, né? Quando que você motiva para ter uma aula? Quando você fica feliz com uma aula e vê, nossa, eu nem vi o tempo passar. E quando acontece ao contrário, né? Nossa, parece que faz 2 semanas que esse professor está, que eu estou tendo essa aula aqui e não acaba nunca. O Gustavo comentou, né? Quando a aula é muito teórica, é difícil ver uma aplicação ou um objetivo por assunto, né? Então, você sempre tentar ligar na prática, né? Fazer os alunos praticarem e tentar colocar isso na vida do aluno, né? Por que que você vai usar isso? É uma maneira de motivar. Vocês já viram alguma metodologia diferenciada assim? Fala, olha, o professor tal fez isso, foi tão legal. A Isabela gosta do estudo de caso, né? Que faz resolução de problemas, que tem ligação também com o Gustavo falou, né? Que você vê a prática daquele conhecimento. Ô, Luciano, também seria legal eles compartilharem alguma coisa que não é bom, como foi falado aí da parte teórica aí. Então, não só o que é bom, o que é ruim, para que a gente possa evitar, né? A interação dos alunos motiva bastante, fazer um debate sobre o que está acontecendo. Exercício opcional ajuda também. Acho que é tudo pensando na parte de práticas, a questão da interação também, do debate, você se sentindo parte do grupo, né? Você trocando experiência, isso é bem legal. Monólogo é cansativo, né, Juliana? Pessoal, professor falando durante 2 horas, falam que depois dos 5 primeiros minutos você não escuta mais nada do professor. Você está pensando em o que está acontecendo no Facebook, no TikTok, no Instagram, o que você vai almoçar, qual que vai ser a tua janta. É isso aí, né, Samuel? Tem alguma metodologia específica que você fala, ó, professor, quando você usa isso é muito ruim, ou quando determinado professor usa isso é muito bom? Algum tipo de
Algo chamou a atenção para vocês, tanto negativamente quanto positivamente? Teve um professor que ele meio que forçou, entre aspas, assim, a participação, né? Que era cada semana um grupo de pessoas tinha que falar na aula, assim, sabe, sobre um determinado assunto. E foi uma forma aí de que todo mundo teve que falar e participar da aula. Eu achei bem bacana, assim, porque abriu espaço para todo mundo, sabe? E que às vezes só algumas pessoas falam, né? E quando ele fez isso, todo mundo teve que participar da aula. Eu achei bem interessante. Legal, Samuel. Interessante essa abordagem do Samuel, porque às vezes a gente tem um desafio muito grande na sala de aula. Por exemplo, tem gente que gosta de falar e tem gente que não gosta de falar. Então, a gente tem que trabalhar várias formas de entrega do aluno para que ele possa sentir mais à vontade. Você já teve esse problema, ô Luciano, assim, de alguns não gostarem de apresentar e ficar uma situação mais difícil para eles? Sim, acho que eu passo bastante por isso. É legal, o Samuel comentou que para ele foi interessante e alguns alunos já falam, olha, não foi tão interessante isso para mim, eu não gostei tanto disso. E é aquele momento que eu falei, nós temos diversos alunos, além de ter essa diferença de idade, que é de geração, tem alunos da mesma idade que são completamente diferentes. Um gosta mais de falar, o outro não. Quando eu dava aula na Uniararas, por exemplo, eu costumava chamar os alunos para ir no quadro e fazerem razonetes. Falava, olha, comprei um carro aqui à vista, vai no quadro e faz razonete. E sorteavam um aluno. E aí aconteceu uma vez isso, né? O aluno falou, eu não quero ir, eu não gosto de ir. E aí você como professor fala, nossa, e agora? O que que eu faço, né? E você começa a pensar, nossa, realmente não é todo mundo que gosta de se expor. E aí o que eu tento fazer é mostrar para o aluno, antes de começar, o porquê que eu estou fazendo aquilo. Olha, você vai ser um contador, um administrador, você vai trabalhar numa empresa. Você precisa aprender a se expressar. Você está na sala de aula, então a sala de aula é o momento de você se desenvolver. Então eu comecei sempre a explicar o porquê que eu estava fazendo a atividade e aí depois eu começava a chamar o aluno e aí a adesão dos alunos foi bem maior porque eles entendiam o motivo do que eu estava fazendo aquilo. Eu acho que isso é super importante. Quando você faz algo, o aluno não entende o motivo por trás, acho que a possibilidade do aluno ser bem resistente é bem maior. Fala que professor chato, por que está obrigando eu a fazer isso? Eu não vou fazer, não. Então você, como professor, você tem que ter a noção de, olha, são alunos pensam diferentes, então você tem que respeitar essa diferença, mas você também tem que mostrar para ele que uma organização, às vezes, determinado comportamento é exigido dele. Então você, como professor, está lá para fazer esse comportamento ser desenvolvido. Não sei se ficou claro. Alguma pergunta, pessoal? Desse ponto? Vamos para o final aqui. Sala de aula. E aí, a sala de aula, o que acontece? Então, aqui eu já comentei rapidamente, tá? Tempo, tudo pode acontecer. Então, eu posso ter esses alunos dormindo, pensando em nada, ou posso ter um aluno que não para de falar. Não sei se já viram o, o aluno que fica perguntando de tudo toda hora e a matéria não consegue andar também. Então, você, como professor, tem que ter aquela jogada de cintura, né? Saber quando atender, quando não atender. Às vezes você dá muita atenção e a matéria não anda. Às vezes você não dá atenção e aí o aluno também fica desmotivado porque ele não é ouvido. Então, não é fácil lidar com pessoas. Ainda imagina 40 pessoas, 60 pessoas. Na Uniarara eu cheguei a ter 80 pessoas numa sala de aula. Então, não é fácil. E aí tem o conflito de geração. Então, por exemplo, a geração X. Ah, o professor é dono da razão. Tá? Isso aqui é geral, tá? Logicamente, tem pessoas de gerações que pensam diferentes, mas de maneira geral. Geração X. O conhecimento é do professor, o professor que vai mandar. Então, o professor falou, tá certo. A geração Y vai falar, olha, deixa eu ver no Google aqui que esse professor está falando é verdade.
Ah, fala, não, deixa o professor falar, depois eu busco isso no Google. Ou o professor está falando plena sala de aula, aí levanta a mão, ô professor, eu acabei de ver no Google aqui, não é assim não. Aí você tem que rebater no Google, ter consciência que isso vai acontecer, então ter um pouquinho de calma, flexibilidade, novamente controle emocional. E a geração Z é pior ainda, né? Da onde que vem a informação da geração Z? Se do Y vinha do Google, geração Z vem do TikTok, do YouTube, do Facebook, do WhatsApp, de tudo qualquer lugar, né? Das redes sociais. E se o WhatsApp falou, tá certo. Se o Instagram colocou a foto que isso aconteceu, tá certo. E aí você, o professor, tem que normalmente ter o jogo de cintura e falar que, olha, não é bem assim, tá? E isso vai estar numa sala de aula, vai estar acontecendo a todo momento. Você precisa ter esse controle. E aí você precisa saber, olha, para um tipo de pessoa, você precisa passar o material impresso. Então, a pessoa vai aprender lendo o CPC. Outra pessoa vai aprender com vídeos. Então, por exemplo, eu criei um canal no YouTube falando contabilês para deixar vídeo lá de aulas anteriores, de material para os alunos que querem aprender com vídeo. Tá ali as minhas explicações. Ah, mas eu não gosto de vídeo. Eu gosto de ficar ouvindo podcast. Então, você vai lá, o professor cria podcast também. Então, criei podcast falando contabilês para tentar, obviamente, ter uma abrangência maior para esse tipo de alunos diferentes. Ah, mas o aluno, eu tenho aluno de 13, 14, 15 anos. Como é que ele não vai ficar ouvindo podcast, assistindo YouTube? Aí lá vai o professor e cria um TikTok, fazendo careta, palhaçada para chamar a atenção de aluno de 13, 14, 15 anos. Então você tem que dançar conforme a música, estar atento às tecnologias e saber que a sala de aula não é só aquele espaço físico, né? Ou aquele momento que você está conversando com os alunos, tem todo o momento depois daquilo. E você precisa deixar material para os alunos ter esse acesso. E você precisa falar para os alunos, como eu falei, ter o controle de toda a situação. Como é que é a melhor forma de você, professor, ter o controle? Deixar claro para o aluno aonde quer chegar. Se você virar para o aluno e falar, vai lá e fala agora na frente sobre ativo. O aluno vai ficar completamente com raiva do professor, não vai querer saber por que está fazendo isso, que absurdo. Mas se você falar antes, olha, vamos tentar desenvolver a sua comunicação, faz o seguinte, dá uma pesquisada sobre ativo, trabalha isso, qualquer dúvida, eu estou aqui para te ajudar. E aí depois, chega lá na frente e fale um pouco sobre a sua experiência. Ah, professor, eu sou tímido, eu não quero falar. Olha, novamente, a instituição de ensino é o lugar para você desenvolver, para você praticar. É melhor você passar vergonha aqui na instituição de ensino do que lá no mercado de trabalho. Então, vamos aproveitar o momento. Então, deixar claro por que você está fazendo aquilo, tentar evitar aquele eu sou o dono, eu sou autoritário, pronto, acabou, vai ser desse jeito, não tem escolha. Isso é a pior coisa que o professor pode fazer. Vai desmotivar o aluno não vai querer fazer mais aquilo, e você não vai ter o controle mais sobre ele. Se você falar sempre por que você está fazendo aquilo antes de exigir, pelo menos a experiência que eu tive, foi a melhor forma de ter o controle das ações dos alunos. E isso acontece sempre em sala de aula. Novamente, eu tenho, então, todas as soft skills envolvidas aí, né? Eu tenho que ser flexível, falei, eu tenho que, desde criar TikTok a passar o material do CPC, preciso saber quando ouvir ou quando falar para o aluno, olha, depois conversamos para ter um andamento da aula, preciso trabalhar a minha comunicação. Para mim, tudo que eu estou falando está claro, é óbvio que é assim, mas e para o aluno? Então, eu preciso saber se o aluno também está entendendo a mensagem que eu estou passando. E a mesma coisa acontece, quando o aluno pergunta alguma coisa, para ele está óbvio que ele está perguntando, mas para você não. Então, você precisa confirmar aquela questão que ele está perguntando ou não, e isso tanto de forma oral como de forma escrita. Resolução de problemas, vai ter conflitos em sala de aula, vai ter momentos que você não sabe que matéria que você vai ensinar porque está tudo acumulado, vai ter momentos que o aluno vai falar alguma coisa que vai discordar de você, você precisa saber como atuar para resolver aquele problema. Vai ter momento que a tua prova vai estar errada e você precisa saber como que você vai contornar aquela situação, que você vai falar uma informação, quando você chegar em casa você vai ver que o que você falou está errado. E aí, como é que eu vou
contornar isso e vou falar para os alunos que não é bem assim que funciona a situação. Precisa ter ciência disso. Novamente, pensamento crítico, julgar o que você deve fazer ou não, qual tipo de informação você deve passar ou não. Colaboração sempre, e aqui é uma colaboração também em sala de aula. Você pode solicitar para os alunos te ajudem na sua aula. Isso é fantástico, o aluno se desenvolva também. Traga material. Eu, por exemplo, quando eu entro em sala de aula, eu falo, gente, peguem o celular e liguem, acessem o Google. Eu vou apresentar alguma coisa, pesquisem no Google que eu estou falando. Porque aí vocês vão poder verificar e até me questionar e vamos construir o conhecimento em conjunto. E o aluno sente parte da aula. Eu vejo como isso muito positivo também. E ética. Tá? Ética é essencial em todo momento. Você precisa ter ética, respeito, educação, moral para tocar uma sala de aula. Acho que um professor sem ética é completamente desrespeitado e não tem controle nenhum da sua sala de aula. E aí fechamos essa parte de sala de aula. E aí? Fez sentido o que eu estou falando? Vocês acham que é por aí mesmo? Conseguem visualizar essas situações que eu comentei em sala de aula? Alguma experiência para compartilhar? Alguma dúvida? Estou tranquilo, Samuel? Sala de aula presencial é igual à sala de aula virtual? A atenção que vocês tinham em uma sala de aula presencial é melhor ou pior do que uma sala de aula virtual? Vamos lá, Juliana, você poderia falar um pouco sobre o grau de dificuldade de fazer um mestrado e doutorado? É difícil. Vamos lá, para fazer o mestrado, depende muito. Me fala MBA? Ah, sobre MBA. Eu fiz MBA na Fundace também, tá? Mas vamos lá. São coisas completamente diferentes, tá? O MBA, você estuda de maneira geral a contabilidade. Se você for atuar na área de negócios, eu quero entrar numa empresa, o MBA é fantástico, tá? Abre muitas portas e eu aprendi muito de hard skills na MBA que eu fiz. O mestrado e doutorado, eu pelo menos sinto que você desenvolve muitas suas soft skills, que você tem que ter todo esse controle emocional, você tem que ter iniciativa, flexibilidade, controlar o seu tempo, fazer um planejamento. O mestrado eu vejo como muito mais difícil, porque é a entrada no novo mundo, pelo menos foi para mim, e são 2 anos só. Você precisa entender o que é o mestrado, o que é uma pesquisa, como é que funciona esse mundo. Vai depender muito da área que você está seguindo, né? Se você tem uma área quantitativa, qualitativa, quem que é seu orientador. Como eu falei, se você conseguir atrelar, ligar o que você pesquisa com a sua área profissional, eu acho muito gratificante fazer o mestrado e o doutorado, porque você consegue melhorar o seu desempenho na sua empresa, você consegue melhorar você como pessoa e como profissional, você está pesquisando o que você está aplicando, isso é fantástico. E o doutorado é a mesma coisa. Doutorado você tem 4 anos e você já tem a experiência do mestrado, então você consegue entender mais sobre o assunto, só que você também entende que você não sabe nada, que você consegue saber que tudo que você for estudar é muito mais profundo. Então você tem que ter planejamento e autodisciplina. Você tem que falar, olha, esses dias, esses horários, eu vou me dedicar ao meu doutorado. E você tem que se dedicar ao doutorado ou ao mestrado. Porque senão vai ficar tudo acumular e quando você vê, amanhã você vai defender e você não tem nada ainda pronto. Então, é bem mais puxado um mestrado e um doutorado do que o MBA. O mestrado e o doutorado, você vai fazer se você quiser fazer uma pesquisa, virar pesquisador, seguir área acadêmica, aí você vai fazer o mestrado e doutorado acadêmico. Se você quiser seguir a área de
de empresa, não quiser dar aula, não quiser mexer com pesquisa, só quiser seguir a área organizacional, eu focaria no MBA. Lívia, eu sou doutorando em Ribeirão Preto, professor no Espírito Santo e moro em Poços de Caldas, em Minas Gerais. Não é fácil, tá? Agora com a pandemia eu consegui focar, eu fico aqui em Poços fazendo todo o processo. Mas antes da pandemia, toda semana eu ficava 40 horas no ônibus, 20 horas no ônibus para ir para o Espírito Santo e 20 horas no ônibus para voltar aqui para Poços de Caldas, onde mora minha esposa, minha família e o meu filho. O que eu fazia? Eu aproveitava o tempo que eu tenho. Dentro do ônibus, dessas 20 horas, eu lia artigo, eu escrevia parte da tese que eu preciso, eu montava minhas aulas, eu comprei um tablet, eu ficava só no tablet montando aula, escrevendo artigo durante essas 20 horas. Logicamente, em alguns momentos eu cochilava, via um seriado para descansar a cabeça, mas aproveitava esse tempo. E eu separava, né? Eu falava, olha, quarta, quinta e sexta eu tenho que dar aula no Espírito Santo, terça ou segunda eu tenho que ir em Ribeirão Preto, que eu tenho reunião, então já me controlava para isso também. E sábado e domingo era o dia de eu ficar em Poços de Caldas com minha família. Fácil? Não é, mas você tem que colocar o objetivo na sua vida, né? Então, eu tenho um objetivo, marco ele e falo, olha, vai valer a pena. E aí você vai viajar. Durante as viagens para Ribeirão Preto, que aí eu faço de carro, né? Eu venho de Poços para Poços de ônibus, em Poços eu pego o carro e vou para Ribeirão Preto. Eu sempre escuto podcast. Eu estudei para os concursos só com podcasts no carro. É 2 horas e meia de Poços Ribeirão Preto, eu punha o podcast e ficava ouvindo. Então, aproveitei cada momento, né? Em vez do carro ficar ouvindo música, vou estudar podcast. E ficava escutando podcast na viagem. Então, aproveitava todo esse momento. E eu faço isso hoje, nesse tempo de viagem, normalmente preparando aulas. E até legal, que você consegue ver, eu estou em tal cidade, você viu uma coisa diferente, isso facilita a sua criatividade também. Você tem experiência de culturas diferentes, você tem experiência de realidades diferentes, isso ajuda no seu desenvolvimento também. Se você for entrar numa. Certo, Lívia? Se você for entrar, Vinícius, numa faculdade, universidade, eles recomendam, algumas pedem no mínimo mestrado para você entrar. Se você não tiver um mestrado, eles nem fazem processo seletivo com você. Então, para uma universidade, você precisa pelo menos ter um mestrado. É a parte de hard skill que você precisa e ter esse background. Ô, Luciano, Hum. explica melhor esse negócio aí. Hoje tem faculdade que não exige nenhuma pós para dar aula? Exige. Eu não lembro o percentual, não sei se você sabe, Dutra, mas o MEC fala de um percentual de mestres e doutores que tem que ter uma faculdade para ter o curso de acordo com as regras do MEC lá. Então, para a faculdade atingir esse mínimo do MEC, eu preciso do mestrado, ter o mestrado, professores com mestrado e doutorado. E quando você vai receber aquelas estrelas, tá, de guia de estudante, avaliação do MEC, eles olham o corpo docente. Então, quanto mais mestres e doutores, melhor é a avaliação da faculdade, falando de faculdade privada. E aí sobra um percentual, 30%, 20%, que eu posso ter de pessoas com MBA ou pós-graduação lato sensu, sem problemas. Tá? Mas a tua chance abre muito mais se você tiver um mestrado e doutorado, que você é requisitado, que a faculdade precisa de mestres e mestres e doutores vai fazer o nível da faculdade melhorar, aumentar a visibilidade da faculdade, você ganha mais também sendo mestre e doutores em faculdade privada. Esse ficou claro? A Isabela está perguntando do mestrado em MBA à distância ou presencial. Olha, eu não cheguei a fazer MBA à distância, nem mestrado, então é complicado eu falar isso para você. Eu sei que existe um pouco de preconceito, não vou falar da qualidade, tá? Mas conversando com outros professores, até na própria Uniararas, eu formei em contabilidade à distância. Eu fiz administração presencial e a faculdade de contabilidade minha foi à distância pela PUC. E os meus colegas não sabiam que eu era formado à distância em contabilidade. Então eu chegava lá, eu já vi muitos colegas meus da Uniaras lá falando: Nossa, professor,
Você ficou sabendo que tal pessoa está fazendo faculdade à distância? Nossa, ele não vai saber nada, ele não vai conhecer nada, ele não vai ter uma base muito fraca. E como era uma faculdade privada, por medo de perder emprego, eu ficava quieto, né? Eu falava, nossa, mas que coisa, né? Faculdade de distância, né? Não deve aprender muita coisa mesmo, né? Você tem aquele receio, né? Eu estou acabando de chegar. A pessoa está criticando faculdade virtual. Eu fiz faculdade virtual. Hoje eu já faço o contrário, já falo, olha, eu passei no concurso, tanto do Rio Grande do Sul quanto do Espírito Santo, com a melhor nota da parte técnica e da parte didática, e eu fiz faculdade à distância. Eu posso falar porque eu sei que não vão me mandar embora por conta disso hoje, né? Não vai ter eu até acabo motivando alguns alunos a fazerem à distância. Mas à distância você precisa das soft skills afloradas, né? Você precisa ter a consciência que vai depender muito de você, do seu planejamento, do seu tempo, da sua dedicação para o resultado vir. Tá bom? Quantidade de matéria no mestrado, doutorado, no EAD é maior que no presencial? Olha, no mestrado e doutorado depende muito do programa que você vai entrar. Isso aí, o Duda também é técnico em contabilidade à distância também, ó, viu? À distância, os professores, você e muitos professores à distância, e conhecimento à distância depende muito do aluno. Se o aluno é determinado, ele faz uma excelente. Eu falo que eu fiz a faculdade, eu aprendi muito mais na faculdade à distância de contabilidade que na faculdade presencial de administração. Eu falo isso sem sombra de dúvidas. O mestrado e o doutorado depende muito do programa. Quando eu fiz o processo de mestrado, eu fiz tanto para entrar na FEA Ribeirão quanto para entrar na FEA São Paulo, por exemplo. Só que eu passei nos dois processos seletivos. Eu podia ter feito mestrado em São Paulo e mestrado em Ribeirão. Eu optei em Ribeirão pelo caso do número de créditos, porque Ribeirão Preto exige menos disciplinas que exige em São Paulo. Se eu fosse fazer em São Paulo mestrado ou doutorado, eu ia ter que sair do meu serviço, porque eu não teria como fazer as disciplinas. Já Ribeirão Preto, não. Ribeirão Preto eu consegui conciliar o meu serviço e as disciplinas do mestrado e doutorado. Então, por isso que eu optei em fazer em Ribeirão Preto. Isso não diminui qualidade, nem aumenta a qualidade, mas você vai ter que dedicar muito mais. Eu não conseguiria usar o meu laboratório, que era minha empresa, com mestrado e doutorado. Diferentemente de graduação, mestrado e doutorado é muito diferente de instituição por instituição. Então, antes de você entrar num mestrado, é legal você comparar, olha, na UFMG, como que funciona, quais são as linhas de pesquisa e quais são as disciplinas que eu tenho que fazer. É diferente de São Paulo, é diferente de Goiás, de Mato Grosso do Sul, do Paraná. Então, cada faculdade, cada instituição de ensino é diferente. Como eu falei, a própria USP, São Paulo e Ribeirão Preto são diferentes. Então, você deve comparar sempre uma instituição com a outra antes de entrar. Isso vai mudando a cada revisão de regulamento. Tá bom? Pessoal, aqui o resumo era só para falar de como que funciona, né? Que você tem uma sala de aula aqui, você está preso no regime da sala de aula e você faz um monte de coisa antes e depois dessa sala de aula. E você vai ouvir muitas vezes a pergunta: professor, você também trabalha? Isso, acho que todo professor já escutou isso na vida. Então, não é fácil, tá? Tem tudo isso por trás, todo esse trabalho por trás. Então, e as soft skills, você vai estar lidando com pessoas diariamente, a todo momento, aluno te chamando no WhatsApp a todo momento, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã. Então, soft skills é essencial para você controlar a sala de aula, controlar o seu tempo e se planejar. E é isso. Se quiser perguntar mais alguma coisa. Bom, pessoal, eu queria agradecer a presença do professor Luciano, compartilhar aí o caminho dele e assim abrir
novas possibilidades para vocês aí. Eu só queria lembrar que para a próxima aula vocês têm um novo desafio, não mais sobre RP, mas sobre Business Intelligence, e mostrando aí a importância da interpretação dos dados. Então, só para fechar, Luciano, eu queria que você só comentasse rapidinho a importância dessa interpretação e análise dos dados aí para a profissão aí de seja contabilidade, ou seja com foco na economia. Olha, é bem interessante essa pergunta. Das mesmas profissões que eu tive como contador, obrigado, Gabriel, Samuel, Vinícius aí. Eu trabalhei numa empresa aqui em Poços chamada Alcoa, tá? Eu trabalhei 6 anos lá, eu entrei como estagiário em administração, depois virei assistente, subi até um cargo de confiança lá, até resolver virar professor e taquei tudo pro ar. Mas o que me fez sair de estagiário e chegar ao cargo de confiança nessa empresa? Foi meu conhecimento contábil? Não necessariamente. Eu precisei desse conhecimento para rodar as minhas rotinas lá, sem dúvida. Mas olha, o que mais me fez destaque nessa empresa foi o conhecimento que eu tinha. Na época não tinha o Power BI, né, mas tinha o famoso Excel. E eu conheço, né, Visual Basic e fórmulas avançadas no sistema Excel. E eu era um dos pouquíssimos que sabia fazer isso nessa empresa. Isso me facilitava muito montar relatórios muito mais rápido. Eu montava relatório em 1 hora, quando outras pessoas montavam em cerca de 1 semana. Eu analisava dados contábeis em minutos e outros gastavam horas. Então eu tinha um rendimento muito maior do que os meus colegas, os meus pares. Isso me fez subir muito rapidamente nessa empresa. Então, gente, e o meu irmão hoje, que entrou nessa empresa também, ele trabalha hoje em Pittsburgh, nessa empresa lá nos Estados Unidos. O que fez ele ir para Pittsburgh trabalhar nessa empresa? O conhecimento dele especificamente em Power BI. Ele é o cara de Power BI lá e de outras ferramentas tecnológicas. Ele é formado em ciência da computação. E ele fala para mim, olha, eu não aprendi Power BI na faculdade de ciência da computação. Eu aprendi Power BI focando que eu precisava usar alguma ferramenta aqui na empresa. E aí eu fui correr atrás e desenvolvi isso. E fez então a proatividade, flexibilidade, iniciativa dele fez ele chegar onde está hoje. E eu uso isso hoje em sala de aula com análise de notas, monto relatório para alunos analisarem, montei ferramentas automáticas aí para montar exercício, montar balanço. Então, até hoje, como professor, mesmo não analisando dados gigantes de uma empresa que tem milhões e milhões de linhas de registros contábeis, eu uso isso hoje em dia também como professor. Então, sugestão, gente, do coração, vamos dizer assim, agarrem essas ferramentas de análise de dados. Isso vai fazer você ter oportunidades gigantes lá na frente. A Isabela comentou ali, eu olhei no seu site e vi que você tem experiência com gamificação. Eu estou fazendo uma disciplina chamada Game On da RPG para criar um jogo Escape Room. Você tem alguma plataforma sugerida? Eu tenho o Escape Room lá no site, tá, Isabela? Eu montei no Quizlet. Quizlet. O Quizlet tem já um espacinho para você montar, tem um modelo de escape room lá, você pode abrir ele, é como se fosse um PowerPoint, e aí você só muda o que você quer fazer e já cria automaticamente o escape room, tá bom? Mas o próprio PowerPoint você pode criar também, tá, Isabela? Quizlet, vou te colocar aqui. Bom, Luciano, muito obrigado. Só suas palavras finais aí e agradeço a presença de todo mundo. Obrigado. Eu agradeço a oportunidade, gente. Acho que você tem que aproveitar
muito novamente a questão de soft skills, tá? Que é o que vai fazer a grande diferença de vocês lá na frente. Só que, novamente, não só elas. Agarre nessa questão de tecnologia, que é muito importante no mercado de trabalho, não importa a área que você for seguir. Como eu disse, eu uso tecnologia para agilizar as minhas aulas. Bom, essa semana eu tive que fazer aula de TikTok para aprender a fazer vídeo de TikTok para atender meus alunos. Então, todo tipo de tecnologia é importante para você se comunicar com as pessoas do seu redor. E essa parte de análise de dados para pessoas que atuam na área de gestão é essencial, tá? Eu tenho exemplos ao meu redor que, graças a isso, alcançaram posições gigantes lá na frente. E isso eles não aprenderam em faculdade. Vocês estão tendo a oportunidade de ter essa base em faculdade. Então, aproveitem esse momento e vamos desenvolver soft skills aí, saber que isso é muito importante para a nossa vida e para o nosso futuro profissional e pessoal também. Beleza? Realmente obrigado aí pelo tempo. Um abraço a todos aí. Falou, professor. Obrigado aí. Obrigado pela aula. É isso, abraço.